esses ministros, esses Quantos prefeitos. dicastérios nós temos hoje, Érico? Você sabe responder isso pra gente? Eu não Pensando sei. rapidamente. Porque Francisco criou mais alguns, né? Criou, incorporou, juntou. Então, tem alguns que são dicastérios e tem outros que são. Tem três tribunais, mas tem, acho, por volta de 10 dicastérios hoje. 10, então, são 10 ministros que nós temos. Isso. Cada um tem secretário ou mais de um secretário, né? Porque às vezes o secretário é quem decide mais coisas em nome do prefeito, né? O prefeito seria o ministro, são cardeais, abaixo dele pode ser até um outro cardeal que seja secretário, são bispos, padres. Todo esse movimento ministerial forma o que nós chamamos de cúria romana. Fiz uma pesquisa rápida aqui, são 16 dicastérios. Dicastérios. Né? São 16 da evangelização, doutrina da fé, serviço da caridade, igrejas orientais, culto divino e disciplina dos sacramentos, que é a liturgia, causas dos santos, para os bispos, para o clero, institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica, que são a vida religiosa, freis, freiras, leigos, a família e a vida, que é o Ferro, povão, né? Que é o nosso o Camerlengo. O Camerlengo é o prefeito. Legal. O Camerlengo é o prefeito desse dicastério. Era, né? Porque agora caiu o título. Promoção da unidade dos cristãos, diálogo interreligioso, cultura e educação, serviço do desenvolvimento humano integral, textos legislativos e para comunicação. 16 dicastérios. Muito melhor que os ministérios que a gente tem lá em E Francisco, quando ele chega justamente para reformar a cúria, tudo isso. Lembra aquela polêmica? Porque tinha corrupção nesses ministérios, lembra de tudo aquilo que rolava? Então ele chegou com essa missão de restaurar esses ministérios. Rapaz, ele era valente. Né? E ele foi mudando os ministros, foi mudando as secretarias, tudo foi mudando. Né, até deixar as coisas organizadas. Começou pelo Banco do Vaticano, né? Inclusive temos aí um cardeal que foi suspenso do título de cardeal pelo Papa Francisco. O Eric vai explicar isso pra gente, que eu tenho certeza que ele está afiadíssimo sobre esse caso, desse cardeal que foi suspenso pelo Papa Francisco, mas está insistindo em participar do conclave como cardeal. Explique isso pra gente, Eric. O cardeal, não sei se vocês querem colocar a foto. Coloca a foto dele aqui. É um tema, tá fervendo agora nesses dias, principalmente. É um tema que se arrasta há mais de 2 anos. Se chama Angelo Becciu, com 2 Cs de casa e U no final. Angelo Becciu. Cardeal Angelo Becciu. O que foi que aconteceu? Porque ele também é diplomata de carreira. Ele é do sul da Itália. Diplomata de carreira, e quem o fez cardeal foi o Papa Francisco, há uns 5, 6 anos, e só que antes de ser cardeal ele trabalhava na Secretaria de Estado, que é a chefia da diplomacia do Vaticano, né? E nisso já era da Cúria. Sim, ele era o número 2 ali, e esse número 2 se chama substituto do secretário de Estado, como fosse o vice dele. É o primeiro-ministro. Secretário de Estado é o primeiro-ministro do Vaticano, porque a autoridade, o rei é o Papa, e o primeiro-ministro é o secretário de Estado. Então, ele tem muito poder, esse substituto, o cargo que ele desempenhava, dentre os quais aprovar movimentações financeiras. O Vaticano, como dioceses e paróquias na Europa, tem costume de investir, tanto investir na Bolsa, quanto investir em patrimônio. Em Roma, principalmente em Roma, mas também na Itália, o Vaticano tem muito patrimônio imobiliário. E nisso, há alguns anos, esse cardeal, quando trabalhava lá na Secretaria de Estado, ele aprovou uma compra milionária de um prédio em Londres. E o Vaticano queria comprar esse prédio através de um corretor, do intermediário, e para investir, depois alugar, depois vender. Só que pouco tempo depois, esse negócio se mostrou um prejuízo, não era aquilo que tinham mostrado, não valia tanto. E começou o processo contra ele, porque o Vaticano também, sendo um Estado, tem o seu tribunal civil, tem juízes, tem tudo, então instauraram um processo
e ele foi um dos acusados. Só que desde o começo ele começou a dizer, olha, ninguém não sabia, também foi enganado pelo corretor, e além disso, o pior é que o Papa sabia dessa movimentação e aprovou. O Parolin, também o secretário de Estado, aprovou. Eu não decidi sozinho, eu não poderia decidir, mas se fizeram, todo mundo se fez de surdo e não deu atenção a isso, e o processo avançou, tem muita polêmica nesse processo. Mas ele foi inocentado pela justiça, não foi? Porque o promotor, o processo foi modificado durante o julgamento. O promotor fez com que o Papa modificasse a lei para prejudicar o acusado, principalmente ele, né? Porque tem outros já foram absolvidos por falta de provas e tudo, mas ele é o alvo. Até que há um ano ele foi condenado pelos crimes dos quais ele é acusado e foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado. O Vaticano tem uma prisão, como Estado, tem uma prisão própria, e também uma multa milionária também, para ressarcir um pouco o prejuízo. Só que ele foi condenado e a defesa dele está recorrendo em liberdade, então ainda não foi transitado em julgado o processo dele. Então, assim que começou o processo a se complicar, ele renunciou ao cargo na Curia Romana e renunciou aos direitos, peguem memorize essa palavra, aos direitos ligados ao título de cardeal. Só que depois, né, o Papa com espontaneidade, a espontaneidade típica, o readmitiu para ele estar com outros cardeais em celebrações. Uma vez o Papa foi celebrar a Quinta-feira Santa na casa desse cardeal Bétio. Então, não ficou um pouco claro, parece que não ficou um pouco claro se o Bétio era condenado, era culpado ou não. Se ele permanece cardeal ou não. Porque continua usando as roupas de cardeal, continua com o título de cardeal, renunciou aos direitos, mas disse, não, mas o Papa me disse oralmente que eu poderia voltar a estar com os outros cardeais nas reuniões e nas celebrações. E agora vem a bomba, mais uma bomba, para esse contexto já complicado, né, do conclave, porque ele quer participar. E tem direito. Porque se o Papa não retirou dele por escrito, se não tem um documento destituindo do cargo, ele tem direito, inclusive, de ser eleito Papa. Foi o que eu vi ontem. Foi o que eu vi ontem. É isso que estão. Tem que ter um documento. Justo, cadê o documento? Não, tem um decreto. Ele não pode tem decreto. Se não tiver decreto, ele é cardeal. Ele não pode pôr. Cadê o decreto? Porque lá, ele renunciou por livre vontade. Sim, aos direitos. Isso. Mas o conclave, por mais que seja uma coisa interessante, é um dever dos cardeais. Porque é obrigação compete deles. aos cardeais votarem o novo Papa, não compete a outra pessoa. Isso é uma obrigação canônica. É obrigação do cardeal. Então, como ele renunciou aos seus privilégios, ele não renunciou às suas obrigações, ele renunciou aos privilégios de cardeal, não à obrigação. Então, ele é cardeal. Ele tem a obrigação de eleger o sumo pontífice. É uma obrigação, entendeu onde é que está a problemática? Ele tem que participar do conclave. E agora o que se está pensando é isso lá em Roma. Essas reuniões, esse conclave vai ser maravilhoso. Ô, Eric, olha, novela da Globo vai perder. Vai perder. Conclave. Não, tô achando novela mexicana, aquela que tem drama, o povo chora. Só para anunciar, Eric. Só para anunciar que nós vamos fazer live todos os dias do conclave, viu? Bora. Tá certo. E galera, já segue aí nos canais pra você poder diretamente do Vaticano, com o Eric. Direto do Vaticano. Ontem na live eu falei disso. Ontem na live, na página, eu falei sobre isso e disse, porque me perguntaram de uma fake news, que eu vi que é fake news, que surgiu, né, para colocar mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira, disseram que o Bétio se apresentou nessas reuniões preparatórias do conclave e foi impedido pela segurança de entrar. Isso não aconteceu. Eles só aumentaram, né, para dar mais emoção. Claro. Porque ele se apresentou nas congregações que preparam o conclave, que analisam a situação da igreja, mas não foi impedido. Só até que hoje, agora, depois da reunião dos cardeais, que terminou no meio-dia, horário de Roma, os cardeais tocaram nesse assunto. A nota de imprensa diz várias coisas das decisões que eles tomaram hoje, dentre as quais esse assunto, Bétio,
os cardeais disseram que vão tocar nesse assunto quando todos os eleitores, que hoje são 135, estiverem em Roma. Então, vão esperar pelo menos ainda uma semana. Talvez o conclave vai começar na segunda-feira, dia 5, ainda não é confirmado, mas as previsões dizem isso. Mas o decano já convocou. E vão esperar os cardeais eleitores, porque agora, hoje, tinham 113 presentes, mas muitos não são eleitores, né? Muitos já têm mais de 80 anos. Então, vão esperar aqueles a quem diz respeito mesmo o conclave, para decidir se vão admitir o Beccio como eleitor ou não. E ali vai ser a sentença definitiva dos deveres dele como cardeal. São 135 que têm o direito a voto? 135 tem menos de 80 anos. Menos de 80. E são esses que podem vão votar. Mas já dois já renunciaram. Sempre acontece isso. Ou por um motivo pessoal, ou como já dois renunciaram por motivos de saúde. O cardeal Cainsares, que é arcebispo emérito, aposentado de Valência, na Espanha. Que tem quantos anos? E o cardeal, não aprendi o nome dele. Oi? Ele tá com quantos anos, o Cainsares? 79, tá no limite, olha. Ele tem direito de voto, mas ele renunciou por doença. Sim. E o cardeal da Borja também, que eu nem aprendi o nome dele, por ir alguma coisa, ele também renunciou por saúde. Mas também em 2003 aconteceu isso, que renunciou por saúde. Em 2005, se tiver um motivo grave como saúde, eles não são obrigados a estarem no conclave, mas nem muito menos enviar o voto deles por carta ou por meio digital, não participa de modo algum. Você não acha que dá pra ter uma surpresa aí? Não sei, tipo o Odilo Pedro aí, é porque eu tô torcendo aqui. Brasileiro? Cara. Ué. Mas não, eu acho que hoje mais não. Ele deixa só Deus ser brasileiro, Robertinho, o Papa não. Só Deus, só. Só Deus é brasileiro. Não, eu sei, Deus é brasileiro, mas é porque aquela rixinha com a Argentina, tá ligado? Teve um argentino lá, agora eu quero o nosso, né? Não, mas aí você quer muito. Ô, Eric, continua. Dobradinha de sucesso. Aí, ô, Eric, você não falou o nome de um nome que está sendo muito cogitado aqui no Brasil, que é do cardeal norte-americano, o Robert Francis. Muita gente está falando dele aqui no Brasil. Tem cara de bonzinho também. O Prevost? Esse mesmo. Robert Francis Prevost. Eu vi muita gente falando dele aqui no Brasil, que pode ser o primeiro mais do que do Papa norte-americano, até porque a gente teve um Papa da América do Sul. Você me lembrou agora, Eric? Não, mas eu acho que o americano não elege, não. Não, bobagem. Não elege, americano não. A hora que você falou assim, qual esse? É tão engraçado que eu tava conversando com um cardeal, logo que o Francisco foi eleito, esse cardeal me contou isso, uma conversa que eu tive com ele em Roma, e ele falou, quando falaram do Bergoglio, eu olhei pro cardeal do meu lado e falei, quem é Bergoglio? Você fez mais ou menos o que o cardeal fez durante a votação. Virou Papa. Virou Papa. É porque o colega... Veja, Bergoglio nunca foi a Roma. Bergoglio não frequentava esses meios. Não frequentava. Então, assim, o que Francisco levou para Roma é o que ele vivia em Buenos Aires. É por isso que ele é despojada. Porque ele não frequentava Roma, ele não era conhecido da Cúria. Não era. Ele era muito desconhecido, digo. Em 2005 se falava desse cardeal de Buenos Aires. Em 2013 também, mas ele era um desconhecido porque ele era muito na dele, né? Mas na época, quando ele foi eleito em 2013, quando todo mundo estava na praça, né? Eu lembro que eu estava seguindo o conclave, né? Também, os papabli também, eu publiquei uma lista na página, na época, e eu lembro, eu tinha memorizado o nome dele, do Bergoglio? Em espanhol, né? Em espanhol, Jorge Mário Bergoglio, né? Quando disse lá em latim na hora, Cardinale Giorgio. Aquela tela azul, alguns segundos, até que disse o nome originalmente em espanhol, também, né? eu gostei de entender. Mas minha gente, até na praça, não sei se o Padre Fábio já ouviu falar, até na praça, disse que por alguns segundos teve um silêncio. Ele nem sabia quem era. Foi de fato. Ou seja, ele não estava entre os cotados. Estava entre os cardeais, porque já no conclave que elegeu Bento XVI, o nome dele entrou na votação. Tá. Tanto já que, deixa eu só elucidar isso aqui, porque eu teve um vídeo que eu fiz no meu canal, falando a respeito da morte do Papa Francisco, uma crítica que eu fiz aos que negam o Papa Francisco e que xingaram o Francisco a vida toda do seu pontificado. Eu dizia, o Papa do fim do mundo. O próprio Papa Francisco se disse
né, que os cardeais, os irmãos cardeais, foram até o fim do mundo buscar um bispo para Roma. Por que é fim do mundo? Quando você pega o mapa mundi, a Argentina é o último país a figurar dentro do mapa mundi, então fala que é o fim, né? E algumas pessoas, porque tem gente muito louca, né, espalhada na internet. O Papa do fim do mundo. Então agora ele morreu e surgiram várias teses que é o último Papa, o anticristo, o não sei o quê. Até fiz outro vídeo descendo um cacete no povo hoje. Não entra nesse assunto não, que eu tô pé da vida com isso. Não tem com Malaquias pra cima de mim, não. E aí as pessoas, mas padre, por que ele é o Papa do fim do mundo? O mundo vai acabar? Não, gente. É porque ele se intitulava, por ser a Argentina, o país mais distante no mapa mundi. Então, ele se intitulou o Papa lá do fim do mundo geograficamente. É uma metáfora, tá bom? O povo é muito doido, né? Não, no Twitter tinha cada coisa que eu nem vou falar, que você vai ficar indignado. O Chapolin até foi na cidade, lá é realmente considerado o lugar mais distante do mundo. O Chapolin já foi lá na Argentina. Me foge o nome agora. É realmente o Patagônia, não? É a Patagônia Argentina. É isso. No mapa mundi é o mais distante do mundo. Por isso que ele fala que é do fim do mundo. Aí as pessoas, não, porque agora o mundo vai acabar. Tem eu vou te falar, hein? Pra tudo. Esse negócio de Malaquias pra mim ainda não tá transparente. Você quer me irritar? Ô, Eric, aí no Vaticano existe uma imprensa que passa todas essas